Fala, empreendedor, professor Lauton Benatti aqui falando com você, seja sempre bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você sobre o pontapé inicial para você abrir sua startup de uma vez por todas, passo a passo. Hoje, inclusive, eu vou acompanhar você em tela, tá certo? Para que a gente faça esse direcionamento, a gente vai construindo aí um passo a passo mesmo, como é que a gente vai fazer, até porque eu sei, o começo, né, na hora que a gente vai pensar, puxa vida, vou montar uma startup, o que eu preciso fazer primeiro, quais são as primeiras coisas que eu tenho que fazer, e aí realmente gera dúvidas, é normal, né? E é para isso que servem os mentores, para isso que servem os especialistas, para ajudar você a seguir realmente com esse caminho. Então, a pergunta que eu te faço é, você quer montar uma startup, mas não sabe por onde começar? Ótimo, isso aqui é o que eu vou conseguir responder para você. Então, hoje o conteúdo está direcionado, dedicado para que você consiga de fato seguir esse passo a passo para que consiga tirar essa sua ideia do papel e transforme a sua startup em realidade. Eu já peço para você agora, já logo de cara, já se inscreva no canal, já curta já, né? Curta, é de graça, né? Curta aí, dá trabalho de desenvolver esse conteúdo, precisa fazer com que o algoritmo das redes eles considerem como relevante. Acompanhe esse conteúdo até o final que você vai conseguir ter todo esse passo a passo aí dos primeiros, né, as primeiras ações que você precisa fazer para conseguir desenvolver sua startup. E aí, direto ao assunto, sem demoras aqui, já vamos direto aí para a nossa tela aqui. Quero conversar com vocês aqui, ó. Estou separando para vocês 6 passos, certo? Então, foco aqui é pontapé realmente inicial, 6 passos, o que a gente tem que fazer mesmo para considerar uma abertura de uma startup, o que é que vale a pena a gente pensar e as coisas iniciais. Tem outras coisas para frente? Lógico que tem, vai longe, né, essa questão toda, mas é isso que a gente vai abordar e é nesse ponto que eu quero conversar com vocês sobre, né, esse pontapé inicial. E aqui vai um ponto importante, né? Quando a gente fala de startup, só lembrando, a gente está falando de empresa de tecnologia, você que não conhece, então são empresas de tecnologia que tem uma pegada muito interessante, não necessariamente somente uma questão tecnológica, mas base tecnológica, isso sim é importante. E a startup, ela permite escalabilidade. Isso é a grande sacada da startup, ela permite escalabilidade, ela consegue crescer, mas crescer tanto, que você vai se tornar, no final das contas, milionário, simplesmente porque o seu negócio ele tem uma escalabilidade, essa é a grande questão. É fácil? Lógico, a gente não pode nunca falar assim fácil. Não é, complexo. Toda jornada empreendedora é complexa, mas é possível. É possível porque eu vejo o tempo todo. Então eu como investidor de startups, eu como mentor para startups, a gente tem o hub de startups, né, junto com o meu sócio, a gente tem um hub de startups que vê as startups que estão sob o nosso guarda-chuva aí crescendo, se desenvolvendo, fazendo o que precisa ser feito. Então você também consegue desenvolver. É isso que eu quero compartilhar, tá? Então a gente vai pensar então nesse passo a passo, o que a gente vai conversar. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui sem mais demoras, aqui o primeiro passo aqui, certo? Então você vai fazer o pensamento empreendedor. Por que a gente tem que falar que o pensamento empreendedor logo de cara é o primeiro que a gente tem que pensar? Por quê? A gente está montando um negócio. Então a visão tem que ser empreendedora. Quando a gente fala da visão empreendedora, eu estou dizendo da capacidade de você lidar com os desafios, de você realmente pensar em aspectos que possam gerar soluções e crescimento, para que a gente consiga desenvolver negócios que permitam, né, ter um apoio maior, que permitam ser úteis para a sociedade. Então todas essas questões elas são bastante relevantes, uma vez que enquanto eu não tiver um pensamento empreendedor, eu vou me afastar ainda, ou seja, eu ainda não estou muito distante da atividade empreendedora. Montar uma startup, montar uma empresa como outra qualquer. E a gente tem que, de fato, ter esse cuidado em direcionar a visão empreendedora que leve em consideração resiliência, capacidade de solucionar problemas, de gerenciar os negócios, de fazer com que a gente tenha um crescimento. Então, você que está me escutando aqui e ainda não montou sua startup, está louco para fazer isso, não sabe como começar? E está empregado, certo? Provavelmente você está aí trabalhando aí como funcionário de uma empresa, essa questão toda, né? A dica que eu dou é o seguinte, lógico, você não precisa abandonar seu emprego agora logo de cara, não é isso que eu estou pedindo, não sou nenhum doido aqui que vai ficar pedindo para você fazer coisas aleatórias, ou acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, não esquece isso, tá? O direcionamento é, pensa como empreendedor, essa é a primeira coisa, você vai em algum momento fazer a transição de carreira.
essa transição de carreira, ela demanda que você comece a ter o seu cérebro pensando como um solucionador. Quando a gente é funcionário, a gente acaba acostumado a ter gente sob, né, no nosso guarda-chuva, né, de hierarquia, a orientar o que a gente precisa fazer. E na questão empreendedora, por sua conta. Então, quem decide, quem tem que fazer o que precisa ser feito é você, não sobra mais ninguém. Então, esse direcionamento que você tem que fazer tem que estar dentro do seu raciocínio. Vale a pena depois, você não está sozinho nessa jornada. E é por isso que o ecossistema de tecnologia de inovação, né, das startups, o ecossistema das startups, ele é bem amplo e ele permite, em diversas fases da sua vida, te passar orientação. Inclusive, tem programas que te dão orientação logo no começo da carreira, o que é bastante valioso, que aí você não vai se sentir sozinho. Porque essa ideia de você, muito penoso, né? Ah, puxa vida, eu não sei o que fazer, tô sozinho, não tem ninguém na minha família. Provavelmente você tá sozinho em casa, ninguém acredita no que você faz, né? Então essas coisas todas. Ou se acredita, às vezes, acredita, mas, né, ajudar tecnicamente falando que é bom não ajuda, né? Então nesse sentido, a gente faz esse direcionamento aí nessa questão, certo? Então, dito esse primeiro momento aí do pensamento empreendedor, o que a gente agora vai trabalhar é justamente com a próxima parte, que é aqui, né, a gente pensar sobre o mercado. Então aqui tem um esforço maior da observação do mercado. O que é essa observação do mercado? Startup, por incrível que pareça, ela é complexa na sua operação, mas ela é simples na questão das demandas. Ela pode ser complexa na operação, mas a demanda é simples. E é por isso que a gente precisa ficar de olho, muito atento ao mercado e observar o que está acontecendo com o mercado, né? Então, essa parte do mercado, né, que a gente comenta sobre como é que esse mercado está reagindo ou solucionando uma questão. Para que fique muito claro aí para você, geralmente, a maior parte das startups ou a maior parte das empresas de tecnologia, elas acabam aparecendo, sabe como? Quando a pessoa, o próprio empreendedor, ele passou por uma dor. Por exemplo, eu queria reservar uma casa de veraneio, mas eu não consigo. Aí o indivíduo faz, e se? E se de repente eu fizesse, né, uma solução que permitisse que, não apenas eu, mas um monte de gente que quer alugar uma casa de veraneio, possa fazer isso de uma maneira automatizada. Por exemplo, como se fosse, né, um Booking.com, um Airbnb. E aí nisso aparece uma solução. Ou seja, a própria vivência, aquilo que o empreendedor sentiu, aquilo que o empreendedor vivenciou, pode ser a força motivadora para você identificar o mercado. Lógico, essa observação do mercado ela tem que ser bastante atenta, com muito cuidado, não pode ser amadora, né, no sentido, você não precisa ser nenhum técnico em pesquisa de mercado, mas basta você direcionar essas coisas. Algo está te chamando a atenção, porque se você passou por essa situação, provavelmente outros também passaram. E aí a gente pode aprofundar um pouco mais essa observação de mercado, não tudo logo de cara, mas pode aprofundar um pouco mais e observar. Existem soluções que possam atender essa questão hoje? Sim ou não? E não tem nada de errado que já tenha, porque tem gente que pensa o seguinte, não, eu só posso abrir uma startup se ninguém solucionar essa questão. Não, um grande engano, né? Essa questão da falácia do Oceano Azul. Tem muita gente que fica voltada para o Oceano Azul, não, porque o Oceano Azul é o que importa, aquela questão toda. Fala, bobagem isso. Tenta imaginar você com um barquinho, né, com um motorzinho de 5 HP lá, pequenininho, no meio do Oceano Pacífico, ou Oceano Atlântico, ou qualquer oceano que você quiser, né? O que você vai conseguir aproveitar com esse Oceano Azul? Me fala, né? Então, o Oceano Azul, o problema do Oceano Azul é que exige assim, caminhões de dinheiro, precisa de muito esforço, tem que educar o mercado. Vai sair um artigo, inclusive, daqui a pouquinho estou soltando nas redes sociais, vai sair provavelmente no LinkedIn, né, que eu tô desenvolvendo esse artigo justamente por isso. Tem muita gente que fica assim, não, Oceano Azul. Que Oceano Azul nada, relaxa. Pega já o mercado competitivo, pelo menos já está validado já. Né? O Oceano Azul você ainda tem que educar o mercado, você ainda tem que trabalhar muita coisa, vai demorar até que as pessoas se acostumem. Não precisa necessariamente seguir por esse caminho, tá? Não há necessidade, você não precisa
sofrer para essa educação. Você pode já pegar mercados que estão já em desenvolvimento, com esforço e competitividade, e está tudo certo. Ok, continuando, você observou lá uma situação qualquer que você passou, primeira coisa vai observar. Tem gente que oferece uma solução para isso? Sim ou não? Se tiver, ótimo. O que a gente faz? Se tiver, você vai lá e tenta buscar essa solução e verifica. Essa solução, ela atende totalmente a minha necessidade? Ou ela atende parcialmente a necessidade? Ela consegue cobrir tudo aquilo que eu preciso dentro da minha realidade, dentro da minha expectativa, dentro da minha faixa de capacidade de investimento? Então, essas questões todas é que direcionam essa observação de mercado. Até para que essa observação de mercado ela tenha um peso. E aí você se aprofunda um pouco mais. Conversa com possíveis clientes, ainda despretensiosamente. Você não tem startup ainda, não está formalizado, não está direcionado. Você ainda está só fazendo levantamento de informações. Tenta conversar com outras pessoas que já passaram pela mesma situação, para verificar se elas têm realmente esta necessidade ou se essa necessidade apenas foi uma questão apenas pontual sua. Por isso que o direcionamento vale a pena a gente sempre entender nessa observação e fazer um aprofundamento. Depois a gente vai fazendo algumas outras especificidades, como por exemplo, você está vendo lá, tem até conteúdo nosso aqui no canal, o TAM, SAM e SOM, né, que são os tamanhos de mercado. Você vai lá gradativamente também enxergando qual que é o tamanho desse mercado. Ele é grande, ele é promissor, né? Então esse mercado ele é grande, de fato, tem muita gente atuando nele, tem bastante gente atuando, tem muita gente interessada nisso. Qual que é a curva tecnológica de sobrevivência desse mercado? Porque, por exemplo, se você falar o mercado de fax, provavelmente você vai estar já, né? Então, já era, né? Já acabou. Né? Então, eu tenho lá uma tecnologia qualquer lá e essa tecnologia um dia vai acabar. Tá, qual a curva dessa tecnologia? Em quanto tempo essa tecnologia ainda provavelmente vai existir, né? Ou ela vai ser utilizável, né? Ou as pessoas vão utilizar. E aí vale a pena você observar, vai em blog, vai em site, vai observar para entender esse mercado que você passou por essa situação. E de novo, eu quero reforçar as coisas mais simples possíveis. Agendar um salão de beleza, comprar uma pizza, fazer um serviço específico, fazer a hospedagem de determinado serviço pela internet, fazer um API, né, um módulozinho que se tivesse esse módulo instalado numa solução, facilitaria a sua vida, a vida de um monte de gente. Uma chave pode ser hardware também, né? Às vezes não é só software, né? Não é só ideia, né? A startup também pode ser hardware. Então eu sou da área médica, puxa, se tivesse esse equipamento ele facilitaria muito a vida do paciente, que ele poderia monitorar a situação clínica do paciente, um chip, um leitor, alguma coisa assim, ou seja, mesmo no caso de hardware também, muitas startups trabalham com hardware, né, com protótipo, coisa física, também vale a pena, e aí você vai observando. Investiga lá fora, na gringa, né, então verifica lá, mercado europeu, mercado asiático, mercado americano, verifica o que é que você tem enxergado sobre isso, porque isso te dá uma visão cada vez mais ampla, tá certo? Então aí com isso, a gente tá agora, né, então, dentro dessa questão, vamos para a terceira, certo? Você já observou. Já observou agora? Ótimo. Então, de fora, a gente agora vai para dentro e fala qual que é a solução que eu estou disposto e que eu quero oferecer. Isso aqui é interessante, porque nesse momento, o que vai acontecer é que você vai pegar algo que você passou no mercado, né? Então um espaço de atuação no mercado, que você vivenciou, uma dor sua, alguma questão toda, e agora eu vou me aprofundando mais. Eu vou falar assim, não, então agora a solução oferecida para o mercado é essa. Lembre-se, as coisas que a gente enxerga, né, um pontapé inicial para montar a startup, as coisas que a gente enxerga no mercado são simples, mas a solução não necessariamente é. Ela tem que ser simples para o cliente, mas para você não necessariamente. A gente tem uma base tecnológica que aí permite que a startup ela cresça, se desenvolva e ofereça alguma solução. Mas aqui vai um ponto. Não precisa se preocupar tanto com a tecnologia logo de cara. Daqui a pouco eu vou falar, certo? Muita gente trava na questão tecnológica. Meu Deus do céu, que eu não tenho tecnologia. Porque eu não entendo nada de tecnologia. Não, porque Deus me acuda que eu não faço a mínima ideia de como é que faz uma programação. Relaxa, daqui a pouquinho a gente vai ver.
O importante é você pensar que solução que pode ser oferecida. Então, para atender aquela dor do mercado, aquela questão que você enxergou no mercado, o que você pode de fato oferecer? Essa solução ela vai ser construída, por enquanto, ainda como ideia, como base. Eu ainda não cheguei no ponto de a gente fazer a estrutura. Relaxa, vai chegar aqui. Calma, controla a ansiedade. Tá? Então, aqui a gente vai falar o seguinte, ó, a melhor solução que pode ser feita seria isso. Puxa vida, é interessante. Eu, como consumidor, passei por um problema. Se tivesse determinada questão, seria uma ótima solução. Conversa com meia dúzia de gente ali, com outras pessoas, passaram por mesmo problema, escuta. Quando eu falo meia dúzia é hipotético, né? Pode ser 100 pessoas, pode ser 5, pode ser 10 empresas, né? Enfim. Verifica com outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, e aí você vai dizer o seguinte, não, a partir de agora, se tivesse uma solução dessa forma, atenderia muito bem a necessidade. Então, aquela observação que eu fiz do mercado, essa solução ela atende muito bem. E aí, com essa solução atendendo muito bem, o que vai acontecer? Aqui a gente vai realmente, de fato, fazer um direcionamento maior para entender qual que é a possibilidade de abordagem para atender essa característica do mercado. E aí a gente pensa, nessa solução, que tipo de funcionalidades poderiam ter? Mas ainda não tecnicamente falando, mas no sentido de o que eu posso oferecer que o mercado ainda não tem. Porque lembre-se, no item 2 da observação do mercado, eu não falei para você investigar quais são os operadores, né, os players, né, outros concorrentes, empresas que fornecem uma solução. A gente não conversou agora há pouco, né? Então tá bom. Lá você enxergou quais são as soluções. Precisa observar se essas soluções, elas, de fato, elas atendem tudo aquilo que você vivenciou. Porque, de repente, as empresas são distintas, com públicos distintos. Então, talvez a solução que é oferecida por uma empresa, ela é ótima para um determinado tipo de público, mas não para todo mundo. Por exemplo, se você trabalhar com público varejista, é totalmente diferente de um público pessoa jurídica. Então, aqui, essa solução é o que pode ser oferecido. E detalhe, não se preocupe agora com a capacidade técnica. Por enquanto, você só está fazendo uma identificação geral de mercado. É pontapé inicial para você montar startup. A maioria absoluta das empresas seguem por essa estrutura. Elas começam, né, então o indivíduo se sente incomodado com a questão, né, do CLT, digamos que ele está trabalhando. Puxa vida, eu queria fazer alguma coisa a mais, eu quero quero seguir nessa jornada empreendedora. Depois ele vai, observa algo no mercado, coincidentemente, pode ser de um cotidiano, tá? Na maior parte das vezes, inclusive, faz parte do cotidiano enxergar essas questões, né? Você não acorda hoje e fala assim, hoje vou pensar numa ideia fantástica. Não funciona assim. Na verdade, você está lá na fila do caixa no supermercado e fala assim, puxa vida, isso aqui me irrita tanto, e se eu fizesse dessa forma, né? E se tivesse uma solução que funcionasse dessa forma? Pronto, começou sua jornada empreendedora. Aí você já está observando de fato o mercado para identificar alguma questão. E aí a solução, você começa a pensar, bom, uma alternativa para fazer isso seria dessa maneira. O que os outros fazem? Os outros fazem desse jeito. E se eu fizesse diferente assim? Então a solução é de fato algo que você pode direcionar para fazer a construção aí de uma possibilidade. Até aí chegou? Tá acompanhando? Ótimo. Dá seu like aí do vídeo, né? Porque agora a gente vai entrar na parte mais técnica, mais robusta. Dá o like aí, não custa nada, tá certo? Então, vamos lá? Quer entender agora como é que funciona a próxima parte aqui? Então a gente vai agora é um pouco mais sério. É um pouco mais complexo, que é a estrutura interna. Aqui sim eu estou falando de fato, né? De como é que você vai estruturar a sua startup, a sua solução. Aqui, tecnicamente falando, temos sistema, tecnologia e tudo mais. Tem um monte de coisa para fazer. Vamos lá por partes? Então, primeiro pensa, você vai fazer sozinho, vai fazer com sócio. Essa é a primeira coisa. Se você fizer sozinho, você tem suas competências. Se você fizer com sócios, você tem as suas competências e as competências dos seus sócios. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Você vai fazer sozinho ou não vai? Por quê que a gente tem que pensar dessa maneira? Porque à medida em que a gente atrai outras pessoas com base nesta solução, nessa funcionalidade, a gente vai ter a possibilidade de atrair essas outras competências das demais pessoas para atuar junto à nossa empresa. Então você de fato tem que tomar uma decisão
se você vai atrair pessoas. Não, professor Lauto, trazer sócio, Deus me defenda, eu quero distância disso. Ah, isso aí é briga com o cão. Calma. Às vezes a sociedade, principalmente num ambiente tão dinâmico como o das startups, vai gerar muitos benefícios para você, certo? Então você, de fato, consegue ter outras funcionalidades, outros aspectos que vão contribuir bastante para você direcionar a sua questão, tá? Então, na estrutura interna, começa pensando, eu tenho tais competências, tem que ser honesto, tá? Eu tenho tais competências, essas competências me atendem até um determinado ponto, eu vou ter que buscar outras coisas. Já te digo, buscando ou não buscando sócio, você vai precisar buscar funcionalidade, então você vai ter que ter, no mínimo, fornecedor. Às vezes, quando você tem um sócio, você elimina alguns fornecedores. Por exemplo, eu não sou da área técnica e eu vou buscar um sócio que é da área técnica. Parabéns, você acabou de eliminar um funcionário, aí um fornecedor, um desenvolvedor, um dev, né, tudo mais. Arranjou outros problemas, obviamente, não tem a dúvida, também nem tudo são flores, mas o fato é que você tem que pensar que, ao juntar as suas competências com outras pessoas, você pode criar, então, um ambiente que é mais, digamos, prolifere mais ideias diferenciadas, tá? Então, essa é o primeiro ponto, primeira questão da estrutura interna. Próximo passo depois é, qual é o modelo de negócio que você vai fazer? É interessante que tem gente que fala assim, não, primeiro pensa no modelo de negócio. Quer fazer assim? Tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas por que eu coloquei o sócio primeiro? Por incrível que pareça. Que é para você saber se você está sozinho ou não no mercado. Então, se você vê no livro que termina a solução, próximo passo, modelo de negócio, já brigar não com o livro, não, ele está certo, não tem problema nenhum. É que eu gosto de pensar dessa maneira, que aí você começa a ter mais robustez, ok? Mas tudo bem, modelo de negócio, tem que pensar. Perdão, estou falando bastante aqui, estou empolgado aqui, certo? Como é que funciona essa questão do modelo de negócio? Você precisa saber, vou ganhar dinheiro como? É isso que você tem que saber. Vou ganhar dinheiro como? Como é que essa startup vai ser remunerada? Como é que esse negócio vai ganhar dinheiro? Porque a monetização vem justamente, né, dentro dessa parte da estrutura interna, vem na questão de como vou ganhar dinheiro. E aí, na sua solução interna, né, na estrutura da sua solução interna, que aí você já está pensando, já tecnicamente falando, você já vai pensar o seguinte, bom, se eu ganhar dinheiro dessa forma, então a minha tecnologia tem que ser essa. Se eu for ganhar dinheiro de outra forma, se eu for atuar nessa questão de uma outra frente, então a minha tecnologia tem que ser assim. Por exemplo, se você fizer um marketplace, você tem que ter a tecnologia que permita fornecedor de um lado, clientes do outro, e você está no meio. Se for SaaS, você não tem fornecedor de um lado, clientes dos outros. Né? Então, o SaaS é software as a service. Né? Para quem não conhece, software as a service. É como se fosse uma aplicação, como se fosse um serviço. Aí você precisa ter uma interface que o usuário vai lá, contrata, ele faz a autoconfiguração, ele faz o detalhamento e está tudo certo. Se eu for pelo modelo de API, o API é como se fosse lá um módulo que você integra e faz uma conexão entre duas soluções. Você vai pensar, então, não tem nada a ver com o cliente em si, você precisa fazer como é que você vai integrar essa questão dentro de um aplicativo de um banco, dentro de um aplicativo de um pet shop, alguma coisa. Por exemplo, você vai implantar uma agenda para pet shops, é uma API lá, né? Então, você implanta essa agenda lá, você precisa se preocupar com a tecnologia de implantar. Professor Lauton, eu não entendo nada de tecnologia. Bom, já te digo, tem conteúdo no canal que explica como resolver isso. Não vou entrar no mérito aqui, mas algumas dicas só básicas. Você pode ter um sócio da área tecnológica, você pode contratar fornecedores, você pode ter funcionários que façam isso. Em último caso, você pode ter um investidor smart money que receba uma participação da sua empresa e faça a aplicação. Então, a ausência do seu conhecimento em tecnologia nunca foi impeditivo para você abrir uma startup. Eu vou mais além. Agora, logo no começo, você não precisa se preocupar com todos os aspectos tecnológicos. Por quê? Porque aqui nessa estrutura aqui, nessa questão da estrutura interna, a parte que vem, né, nesse momento é a chamada MVP, mínimo produto viável, que é a tradução, né? MVP, tradução é mínimo produto viável. O que precisa ser feito é, para atender essa solução com base na observação que você vê no mercado, dentro do seu modelo de negócio o que você vai oferecer inicialmente como
o mínimo produto viável. Então, é a ideia do o que seria o mínimo que as pessoas comprariam. O mínimo que as pessoas já enxergariam valor no seu negócio. E o próximo passo é, qual a tecnologia mínima para atender esta funcionalidade, para atender esse MVP? E aqui vem a trava básica que muita gente se impede, muita gente fica judiando, startupeiro, né, o empreendedor startup, fica muito preocupado com a parte tecnológica, quer fazer o sistema gigantesco, já quer fazer o sistema igual do Nubank, quer fazer o sistema igual do Uber, quer fazer o sistema igual do Quinto Andar, né? Gente, você vai começar a operação, você não tem 100 milhões de operações sendo feitas por hora, você não tem 250 mil clientes, você tem um conjunto de clientes iniciais, na verdade no dia zero você não tem nada, né? Você não tem cliente nenhum, você não tem estrutura nenhuma, você não tem vendas nenhuma, simples assim. Então, o que vai acontecer é que nessa parte você consegue fazer até muitas vezes o acompanhamento manual, literalmente, sem a necessidade de sistemas. Por quê? Porque você precisa, né, fazer um ponto importante que é o que a gente vai conversar daqui a pouco, aí, que é o próximo passo, é fundamental. Mas você tem que pensar, né, nesse momento você tem que só iniciar. Vou dar até, daqui a pouco eu vou falar a palavra correta, tá? Que é o próximo item que a gente vai discutir. Então, o que a gente tem que pensar é, essa estrutura interna é, como é que vai ser? Bom, eu vou ter sócio ou não vou? Qual vai ser meu modelo de negócio? Vou ganhar dinheiro como? Qual vai ser meu mínimo produto viável e quanto de tecnologia que eu preciso inicialmente? O mínimo. Depois você melhora. Depois você vai melhorar o produto, depois você vai melhorar a tecnologia. Depois você vai melhorar os investimentos no produto, depois você vai melhorar os investimentos em tecnologia. E a estrutura vai seguindo. E aí o que acontece? Você pensou nessa questão? Por que eu estou falando que tem que fazer o mínimo? Porque agora o que a gente tem que se preocupar é que você vai ter que fazer a próxima etapa. E a próxima etapa é fundamental para dizer se tem ou não tem negócio, que é a validação. E aí o que é a validação? A validação significa você fazer a primeira venda. Uma. Você precisa fazer uma primeira venda. Lembrando que essa venda, ela não necessariamente seja uma venda que aconteça lá uma liquidação financeira quando a gente fala de startups. A venda pode ser a aplicação dessa solução em algum ambiente, pode ser a utilização, pode ser um cadastro de pessoas, pode ser a instalação dessa solução sua em um cliente teste, ou seja, você tem que fazer uma validação. Validação. Vou dar um exemplo. Visitei o Parque Tecnológico de São José dos Campos neste ano, no primeiro semestre, né, de 2023. E aí a gente conversou com diversas startups lá, a gente uma venture nos chamou lá para fazer a visita, conversamos com 8 startups, bacana, pessoal altíssimo nível. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, quem não conhece, é um excelente ambiente para você visitar, é aberto, você consegue conversar. Parque Tecnológico vai ter depois um conteúdo direcionado, eu já falei sobre isso em alguns vídeos, né, quais são esses agentes, né, mas é interessante você pensar nisso. Você consegue lá ter aproximação, conversar com fornecedores, ótimas soluções. E tinha uma das startups que ela tinha o seguinte, ela tinha lá um controle lá de monitoramento de ar-condicionado. Ele não tinha feito nenhuma venda, mas sabe o que ele fez? Ele instalou no próprio Parque Tecnológico São José dos Campos, como validação do projeto dele, né, do MVP dele, ele instalou sensores nos ar-condicionados. Ou seja, ele dentro do próprio Parque Tecnológico, ele selecionou lá alguma meia dúzia de máquinas lá, 10, 12, 15 máquinas lá, ele instalou os sensores e ele foi testando e validando a funcionalidade do produto dele. E junto ao cliente, né, no caso o cliente lá, o Parque Tecnológico São José dos Campos, também observando se havia economia de energia, medidas preventivas aí de quebra de equipamentos, aquela coisa toda. Então olha que interessante, você precisa apenas validar. Essa é a primeira venda que você tem que fazer, tem que acontecer, porque no momento que faz a primeira venda, o próximo passo depois é você fazer, né, um crescimento maior, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a grande sacada aqui é que você tem um processo de validação. Ao validar o seu MVP, seu mínimo produto viável, né, e essa mínima tecnologia, que às vezes pode não ter tecnologia nenhuma, pode ser só uma planilha do Excel. Okay? Você pode, uma simples planilha do Excel, você pode controlar entrada e saída de clientes, você pode fazer um controle manual via WhatsApp, ou seja, às vezes isso já é o suficiente já para você fazer o direcionamento. Porque aí o próximo passo, aí sim, olha a ordem, né? Então o que a gente está conversando aqui, ó?
pontapé inicial para montar startup. Começamos com a sua mentalidade. Então, pensamento empreendedor, depois a gente falou da observação do mercado, então vou enxergar o mercado, né, as demandas do mercado, às vezes coisas simples, né? Depois você vai verificar qual que é a solução que você pode oferecer. Aí sim você pensa na sua estrutura interna e você vai validar. Você vai validar, você vai colocar num cliente, você vai colocar isso no mercado. Simples assim. Aqui, por enquanto, nada de fazer esforço de comunicação, nada de fazer melhoria em produto, nada de fazer melhoria em serviço. Por enquanto é validar. Lógico, validou, deu BO, deu problema, faz o ajuste, vai lá, valida de novo. Deu um BOzinho lá, deu um erro lá, faz um ajustezinho. Vai fazendo ajuste ainda na esfera do MVP. Ainda na esfera da mínima tecnologia possível, certo? Porque por enquanto você não quer crescer, você quer validar a sua oferta. Você quer validar o seu modelo de negócio, ok? Feito isso, agora a gente vai para o último passo aqui, que eu já diria para você que o quinto passo você já tem a sua startup, mas eu ainda estou sendo exigente, que agora é fazer os ajustes do crescimento. É isso que vai ser muito interessante para você. Uma vez que você validou, faz os ajustes depois e agora senta o pau nas vendas. Senta o pau nas vendas. O foco aqui, na verdade, desse item 6 é vendas. Vendas. Essa é a ideia. Agora, eu quero que você preste atenção. Você está observando lá, item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá uma olhada. Está escrito investidor ali? Você percebeu que interessante? Como eu estou tendo uma quebra de paradigma com você? Não estou falando investidor. Por quê? Porque a startup fica desesperada. Ela quer o tempo todo. Não, investidor, porque o investidor é o problema. Investidor é a solução para todos os males. Não é. Olha isso aí. Dá uma olhada. Vê se tem investidor aí escrito aí. Não tem. Não tem porque não precisa. Não há necessidade. Até porque os investidores dificilmente, logo de cara, você só com PowerPoint vai sair. São raros os casos. Não estou dizendo que não tenha. Tem, eu estou no ambiente, eu vejo isso. Mas você quer seguir pelo padrão ou você quer seguir pela exceção? Se você quiser seguir pela exceção, boa sorte. Vai lá, perde seu tempo lá, vai entrar na frustração. Agora, você quer seguir pelo padrão? Cada 1000 startups, umas 996 vão ser desse caminho, e umas 3 ou 4 eventualmente aparece lá o investimento inicial. Tudo bem. Lógico, tem fontes de recursos que são interessantes. Tem editais de fomento, que eu tenho conteúdo aqui no canal para você. Tem, eventualmente, tem o seu próprio dinheiro bootstrapping. Tem o dinheiro dos seus familiares também. Então, tem algumas fontes de investimento iniciais que você consegue buscar. Os editais de fomento que não tem direcionamento de equity, né? Não tem devolução de equity. Então, é dinheiro entregue para você, tá? Entra como caixa, certo? O dinheiro seu inicial, que é o bootstrap, o dinheiro dos familiares, beleza, tudo bem. Agora, fica o investidor o tempo todo falando, não, porque eu preciso buscar investidor, eu tenho que correr atrás do fundo, eu tenho que contar do venture capital. Elas nem vão prestar atenção em você. Aparece milhares por dia, eles nem prestam atenção em você, certo? Por quê? Porque não é foco ainda, está imaturo ainda. Agora, esse item 6, que está aí, ajustes e crescimento. Você faz investimento em ajustes, faz os ajustes, aí cresce. O que é crescer? O que é crescer? Crescer é vender. Você vai vender, certo? O seu foco agora é vender. Tira, né, o carro da garagem, põe o seu sapato confortável, certo? Põe a pastinha embaixo do braço, pega o telefone, toca visitar cliente, toca fazer vendas, toca fazer campanha de tráfego pago. Se é varejista, tráfego pago, direcionamento, parceria, divulgação. É business to business, então é direto com pessoa jurídica, com empresas. Visita empresas, faz network, faz contato. Depois que você estiver muito bem estruturado nesse crescimento, aí sim, vai começar a te dar uma necessidade de falar assim, puxa vida, eu não estou mais conseguindo crescer, eu preciso de investimento. Aí sim, neste momento, você vai começar a fazer a busca com os investidores. Aí tem outro caminho totalmente diferente de fazer relacionamento com os investidores, com o mercado, saber se aproximar, o que você pode falar, o que você não pode falar. Sabe qual que é a vantagem? A vantagem é que tem conteúdo aqui no canal, para você saber o que você precisa falar. Sabe como falar com o investidor? Tem conteúdo aqui no canal, para você saber o que ele quer escutar. Então você vai saber exatamente o que você precisa falar para ele, o que ele realmente quer escutar, o que ele não quer escutar, o que faz ele fugir de você. Então tem essas questões todas. Mas ó, vamos seguir aqui, fazer uma recapitulação, tá? Então, ó,
mexendo na sua cabeça, pensamento empreendedor, sabe que o BO está por sua conta, né? Então, nessa questão toda, próximo passo, nós vamos observar o mercado, coisa simples, né? Coisa do cotidiano, a maioria absoluta são coisas do cotidiano. E aí você vai pensar, que solução poderia atender para essa observação do mercado? Sendo que a observação é simples, a solução tende a ser complexa, tá? E aí você vai pensar na estrutura interna do seu negócio. Feito isso, você precisa fazer uma primeira validação. Uma primeira venda, uma primeira instalação, um primeiro uso, uma primeira funcionalidade, um teste, uma validação. Funcionou, vai fazendo os ajustes e aí, feitos os ajustes, toca para vender. E aqui, quando eu estou falando ajustes, também é importante deixar claro que eu não estou falando você ajustar tudo perfeito, colocar todas as 50 funcionalidades do módulo. Não, estou dizendo fazer os ajustes básicos. Você ainda está no ambiente de MVP, você ainda está no ambiente de teste de sistemas e vai longe ainda, certo? O 7º item aqui, se eu fosse colocar o 7º, aí sim seria investidor, certo? Seria o 7º, tá? Mas eu ainda colocaria um 6.2, né? Um 6.1, 6.2, seria aumentar as vendas e depois aumentar mais ainda as vendas. Aí depois a gente pensa no investidor, certo? Espero que isso tenha ajudado você a quebrar alguns paradigmas, pensar como é que vai montar essa startup, né? E aqui eu já peço para você também, aproveita aqui já e faz, né? Se inscreve no canal, já tá aqui, ó, tem aqui conteúdo no Instagram, lá Professor Lauta, você acompanha lá, tem o conteúdo no YouTube, tem o conteúdo no Facebook, então você vai ter aí bastante coisa para poder trabalhar, né? E ajudar a montar a sua startup, que é o que eu quero, né, que você consiga o máximo possível de soluções, tá? Mande suas dúvidas pra gente, mande suas dúvidas, coloca no comentário, eu respondo pessoalmente, tá? Eu, professor Lauta, respondo pessoalmente todos os comentários. Vai ser um prazer te passar essas informações, estou sempre aberto aí para responder aí as dúvidas, inclusive suas dúvidas podem se tornar conteúdo para uma eventual transmissão. Eu desejo muito sucesso para você, professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup a partir do zero e conseguir a primeira venda até 60 dias com o método Startup 60, certo? Sempre um prazer, desejo muito sucesso para você. Valeu, até a próxima. Tchau.